Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael. Eu quero abordar nesse vídeo aqui um assunto, um recurso que eu acho bastante relevante do Excel, né, quando a gente está tratando dados em tabelas, que é a validação de dados, o suporte à validação de dados com a formatação condicional. Você usar a formatação condicional em favor de uma avaliação dos dados de maneira prévia. Tá? O que eu quero tratar aqui? Quando um campo ele precisa ser numérico, e aí eu vou explicar um pouco mais desse detalhe. Tá? Campo com tamanho específico e campos com espaço sobrando. Essa é uma abordagem voltada aqui justamente ao Excel, ao que é trabalhado dentro dele, e que acaba fazendo parte do dia a dia de quem trabalha bastante com Excel. Essa é uma releitura de uma publicação que eu fiz no LinkedIn em 28 de março de 2021, só que foi uma publicação foi feita com texto, imagens, e agora eu decidi fazer um vídeo, retomar o assunto, só que através de um vídeo. Então eu vou começar aqui, eu preparei essa tabela de exemplo para poder abordar o assunto. Né? A gente vai começar com campo numérico. Por que eu estou reforçando essa questão de campo numérico? E usar formatação além de tudo. Que é o seguinte, às vezes a gente lida com campos que eles supostamente deveriam ser numéricos, mas eles vêm com umas anormalidades, tipo essa daqui. Você vê que ele está no esquerdo. Né? Ele é um número, você bate o olho, você sabe que ele é um número, mas ele, por Excel, ele acaba não sendo um número. A gente consegue ver aqui embaixo, eu estou selecionando duas células, tem a contagem das células aqui, células selecionadas, só que só uma delas é numérica. O que acontece? Por alguma codificação de texto, ele pode acabar vindo como texto, em vez de vir número. Então o que eu estou fazendo aqui, eu forcei colocando essa apóstrofo aqui antes, mas eu vou arrumar. Pronto, agora ele é numérico novamente. Vamos aplicar aqui, vamos começar fazendo essa formatação, inclusive nesse campo. Então, se é um campo de matrícula, é um campo que eu quero que ele seja numérico. Assim como todos os outros, produtividade, né? Quantidade de vendas, quantidade de ligações, são campos para serem numéricos. Tá? Essa formatação condicional aqui, a gente vai gerenciar a regra, porque a gente vai fazer personalizado. Com as duas células que estão selecionadas ali, eu vou começar uma nova regra. Usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. A fórmula vai ser a seguinte. E aqui a gente vai usar o seguinte. A gente tem uma fórmula para identificar se o conteúdo de uma célula é número. Tá? E a formatação condicional, a resposta dela é sempre em relação à verdadeira da condição. Então, ou seja, se não for número, eu quero que ele pinte para mim essa célula. Então eu já vou começar negando, eu vou começar usando a fórmula não, e na sequência eu vou colocar é num o quê? Essa primeira célula que eu tenho selecionado na minha faixa. Vou apertar o F4, que é o que faz o travamento das células. Então, primeiro eu vou destravar. O próximo passo ele destravou a coluna. Não quero isso. Destravei a linha, ou seja, quando essa fórmula for jogada para baixo, a linha acompanha, enquanto a coluna vai ficar travada. Então eu vou deixar assim. A fórmula é simplesmente essa. Se não é número, o conteúdo ali da célula selecionada, aquela célula que tem, vamos pintar de... Vou colocar uma cor para chamar a atenção. Esse amarelo aqui. Eu só vou dar uma mudadinha aqui para que ele não fique com esse endereço de sistema. Né? Eu vou dar uma personalizada na cor.
um pouco aqui. Então eu vou dar OK, aplica-se F6 a F7, começando na F6 aqui, primeiro, aplicar OK. Não mudou nada, né? Porque isso aqui é tudo numérico mesmo. Vamos forçar aqui para que isso não seja mais um número. Pronto. Então, legal. Digamos que não tivesse essa avaliação do próprio Excel aqui, né, que ele também já faz, ele até te dá essa opção, mas digamos que de alguma forma, por algum motivo, não tivesse. Além de tudo, é bem discreta aquela. Essa aqui fica mais gritante. Tá? Então, a gente já bate o olho aqui, já sabe que tá amarelo, opa, tem uma coisa errada. Pode até trabalhar uma legenda, deixar uma legenda em alguma parte aqui da célula, da guia, para ficar explícito. O que for nessa cor amarelo é porque é um campo que não está com número, no qual supostamente deveria ter um número. Vamos voltar aqui. Esse número. Pronto, legal. Então, essa formatação aqui, ela está feita. Vamos até aqui para o checklist. Vou colocar um OK aqui do lado. Campos com tamanho específico. Em quais casos isso pode acontecer? Num documento, um CPF, né, um CNPJ. No meu caso aqui, eu não vou ficar colocando CPF, para não ter que ficar desenvolvendo CPFs diferentes. Eu vou tratar aqui no CEP, que é um campo que a gente automaticamente já sabe que tem 5 dígitos, né, à esquerda, o traço no meio, 6, mais os 3 dígitos aqui do fim, que dá esses 9 dígitos. Então o CEP necessariamente tem que ter 9 dígitos. Então vamos agora aplicar uma formatação também para esse campo aqui. Vou fazer da mesma forma que eu fiz com o campo matrícula. Né? Vou selecionar os dois. Gerenciar regras. Observa que a regra que eu já criei antes, ela está aqui, presente, né? Ela faz parte das regras da planilha. Eu vou começar uma nova. Mesma coisa, usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Tá? Todas as que a gente vai trabalhar aqui vai ser baseado nesse tipo de regra aqui, uma regra personalizada. Então vamos lá. Qual que é a fórmula que me diz a quantidade de caracteres de uma célula? Num caractere. Então eu vou usar ela. Só lembrando, toda resposta da formatação condicional se baseia na verdadeira. Né? Então vamos lá. Lembrando que o CEP ele tem que ter 9 dígitos. A gente vai aplicar aqui num ponto caractere da I6. I6 eu vou digitar dessa vez. Vou apertar F4 aqui, travou tudo. Não quero isso. Travei linha, não quero isso. Vou travar só a coluna. Se a quantidade de caracteres que tiver aqui for diferente de 9, ou seja, pode ser que seja menor, alguém omitiu algum dígito, ou tem algum dígito a mais. Tem 10, então diferente de 9. Vamos colocar uma formatação para eles também. Vamos deixar aquele amarelo para a quantidade para ter ciência que o matrícula tem que ser um número, então a gente vai usar uma outra cor aqui. Vamos usar um roxo, só que um pouco mais claro, né? Porque também ele não pode passar, ele não pode confundir com a cor da letra, então tem que ser uma cor mais clara. É da forma que eu estou fazendo. Então tá aqui, num ponto caractere do meu campo CEP ali, for diferente de 9, ele vai deixar roxo. Vamos colocar aqui OK, aplicar, OK. De todos os exemplos que eu estou fazendo, todos não vão formatar de início porque eu já preenchi da maneira que se espera. Então a gente vai aplicar alguma incorreção aqui. Vamos praticar alguma coisa que faça com que não faça parte mais. Vamos colocar um 0 a mais aqui. Pronto. Ficou roxo. Vamos omitir o número daqui. Ficou roxo também. Como que vai consertar?
deixando com os 9 dígitos. Ótimo. Isso também poderia fazer parte da minha legenda, né? Quando for roxo, é porque eu tenho algum campo que tinha uma quantidade de caracteres esperada e está incorreto. Por que isso é útil? Principalmente números como CNPJ, até o CPF, que é um pouquinho menos, e pelas as letras, né? Normalmente a gente usa fontes que não são monoespaçadas, o tamanho pode dar uma enganada. Então a melhor forma, tamanho, a extensão da string como um todo, né? Não a quantidade de caracteres, mas o que fica visível para nós pode acabar confundindo. Então uma formatação como essa, num campo como CEP, como CNPJ, como CEP, ajuda. Isso inclusive pode ser utilizado para que eu preciso mandar esses dados eventualmente para um banco de dados. E no banco de dados eu não posso exceder uma quantidade de caracteres. Eu posso usar essa formatação condicional nesse caso também. Né? Eu não sei quantos tem aqui, eu vou fazer uma fórmula aqui, só para ter uma noção. Quantos tem nesse campo, que já tem bastante coisa aqui. Ó. Tem 41. Tá bom. Uma quantidade razoável. Digamos que meu campo de endereço num banco de dados, ou seja lá para onde possa acabar indo esses dados posteriormente, ou mesmo uma limitação de tela, né? Eu não quero que fique muito grande, posso aplicar aqui também. Então eu vou fazer seleção aqui, gerenciar regras, eu vou essa daqui é para coluna I, para coluna CEP, eu vou fazer uma nova aqui. Tá? Então a gente vai, só que vai ser muito parecida com a anterior. Então, num ponto carácter aqui dessa célula, se for maior que 50, por exemplo, vai colorir também. Vamos colocar uma outra, vou colocar um rosado aqui, vai, pro laranja, para chamar atenção também. Aqui fiz a seleção da cor, eu estou com a regra, ok, vou mandar aplicar. Nada vai acontecer novamente. A gente vai incluir algum outro detalhe aqui que vai fazer com que exceda. Pronto, tá vendo? Ficou laranja, então eu sei que está passando dos 50 caracteres. Eu tinha colocado, se eu não me engano, pelas minhas contas, se eu deixar só o detalhe, só o detalhe não passa de 50, ele ainda caberia. Tá? Vou deixar do jeito que estava isso aqui. Vamos partir para a última regra agora. O que aqui foi feito? Campos com espaço sobrando. Cara, isso acontece bastante também. Né? Todos esses casos aqui podem ser ou por erro de digitação ou por ser dado oriundo de alguma fonte que a gente copia da web. Né? Normalmente da web a gente copia e cola esse dado no Excel e quando ele vem com alguma sujeira que vai fazer com que o número não seja número, com que tenha algum caractere indevido. Né? Então, por isso que eu achei legal falar desse assunto aqui. Vamos para essa última etapa aqui, que é pegar caracteres intrusos. Eu vou usar essa fórmula, essa formatação eu vou usar especificadamente aqui no nome, mas eu poderia usar em cidade, poderia usar no próprio endereço, na matrícula. Como funciona essa daqui? Fazer seleção, mais uma vez iniciar regras. Todas as regras que eu criei estão ficando acumuladas ali. Qual que é a lógica para eu pegar esse tipo de situação? De novo, eu vou recortar a quantidade de caracteres, só que eu vou comparar a quantidade de caracteres daquela célula da forma que ela está
com a forma que ela deveria. Opa, mas como que é o deveria? Usando arrumar, né? Então eu tenho uma fórmula que chama arrumar, que ela faz justamente isso, ela serve justamente para isso. Seria o equivalente ao trim de programação em geral, L-trim, R-trim ou trim, simplesmente trim, de trimming. Que é o que? Ele vai remover essa fórmula, ela remove esses caracteres sobressalentes, seja na esquerda, seja na direita ou seja no meio. Vamos começar. Ela é uma fórmula que vai ficar um pouquinho maior. Então vamos comparar aqui. Num.charact aqui do nome, ele vai ser diferente, de novo, do num.charact, né, quantidade de caracteres, só que dessa vez considerando o arrumar daquela mesma célula. Eu vou deixar igualzinho. Qual que é a comparação aqui? Digamos que eu tenha um espaço entre, a João, espaço, Rafael, João, espaço, Rafael. Ao aplicar essa regra, eu vou ter uma quantidade de caracteres com o nome completo, ou seja, com esses dois espaços supostamente a mais aqui, e aqui eu vou ter um caractere a menos. Então, se for diferente, né, se esses, o conteúdo dessa mesma célula, só que em ocasiões diferentes, for uma quantidade diferente, a gente vai formatar. Vamos colocar sempre cores para esse lado, não vamos colocar azul, verde. Normalmente vamos colocar cores que imprimem, que causam uma sensação de atenção mesmo. Né? Tirando o roxo, que é uma cor mais fria, mas as demais, laranja, vermelho, amarelo, né? Tanto que normalmente em placas de trânsito, por exemplo, eles têm bastante essas cores nas placas, ou amarelo ou vermelho. Tá? E, ok, aceitou, ok, aplicar, nada aconteceu. Aqui, colocar, opa, tem um espaço a mais aqui agora. Pô, mas esse aqui é até que bem visível, né? Dá pra ver que tem uma diferença. Apesar de não ser uma fonte monoespaçada, mas tá nítido que tem um espaço a mais aqui. Fica fácil para vir aqui arrumar. Mas digamos que fosse aqui no final. Não tem, visualmente não tem como saber. A única forma é... Agora tem a cor, então eu já sei que com essa cor tem uma coisa errada aqui, e eu apertando F2, opa, tem um espaço aqui no final. Ou posso ter um espaço no início, o que está bastante nítido também, além da cor, dá para ver que tem um deslocamento, né, entre as primeiras letras, a A e a J, mas a ideia desse vídeo não é necessariamente solucionar esses problemas, mas sim fazer um alerta visual para que eles possam ser vistos e posteriormente corrigidos. Né? Uma correria do dia a dia, você deixa preparada uma planilha com essas formatações, as legendas, e deixa ali pronto para receber os dados. Toda vez que você colar os dados, seja de alguma outra área, seja da internet, você cola e tem esse resultado visual para te ajudar a validar e evitar uma dor de cabeça mais para frente, para um PROC-V, quando você for aplicar um PROC-V ou for enviar para um banco, você ajuda a integridade dos dados com esses recursos. Tá? Então esse é o vídeo, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção, pessoal. Uma coisa, comentem aí para fazer alguma pergunta em relação ao que foi feito. Ou alguma sugestão também. Obrigado.